Bora, galera, para mais um podcast do esporte. Hoje um podcast, olha, surpresa, hein? Surpresa eu não diria, mais decepção, né? Eu acho que essa é a palavra, frustração, decepção para alguns, frustração para outros. O Fluminense, que estava com a classificação bastante tranquila, acabou sofrendo 2 gols do Paraguai e foi eliminado, hein? Desta pré-Libertadores, foi eliminado da Copa Libertadores. E aí a curiosidade é que nunca, né, as equipes brasileiras que jogaram a pré-Libertadores, nunca as duas equipes chegaram na fase de grupos, né? Sempre chega ou só um ou não chega nenhum. Nunca as duas conseguiram chegar. E tava muito perto disso acontecer, tava muito perto. Vamos falar primeiro da equipe que avançou para a fase de grupos. Não consegui falar ontem. Falar sobre o América Mineiro, né? O América Mineiro conseguiu chegar aí, um feito histórico, um feito inédito, um feito para ficar na história e uma atuação do goleiro Jailson para ficar na história também. O que fez o goleiro o Jailson, o Jailson da massa, conhecido pela torcida palmeirense, o que fez o Jailson é brincadeira, velho. É brincadeira. Ele arrebentou com a partida. Ele arrebentou com o Barcelona de Guayaquil. Se for pelo menos umas 3, 4 defesas muito difíceis. Pelo menos 3 defesas muito difíceis. Mas assim, absurdamente difícil. É de ficar espantado como um goleiro que tem 40 anos, 41, não tenho certeza, assim, mas tem mais de 40 ou mais, né? É de se espantar um goleiro com o reflexo que tem o Jailson. É impressionante. Assim, a condição técnica dele ainda para jogar na posição de goleiro é impressionante. Inclusive após o jogo ele agradeceu a esposa, ele falou que quando saiu do Palmeiras, né, ele falou que queria se aposentar e a esposa deu confiança, falou para ele seguir jogando, porque Deus tinha coisas boas guardadas para ele e de fato tinha, né? Caraca, a esposa do Jailson é uma profeta, né? Porque brincadeiras à parte, é óbvio, é uma familiar que está muito próxima e sabe o quanto o atleta se prepara e o quanto o atleta está bem. Isso não era tão visível no Palmeiras porque o Jailson era o segundo goleiro. Né? Então não era algo. Às vezes até o terceiro, né? Se não me engano, o tal do Silvestre, né? É alguma coisa assim o nome. Às vezes ele, que é mais jovem, né? Às vezes fazia essa. Às vezes ficava na reserva. Então o Jailson ele estava sem espaço e sem atuar. Uma coisa é você ver o cara atuando em treino. No jogo, quando a pressão pega, quando o bicho pega, aí que você vê como, se o cara tá bem ou não. E era difícil poder acompanhar como é que tava esse momento do Jailson. Né? E agora ele confirma que, de fato, o Palmeiras devia ter dado mais um aninho de contrato para ele, pelo menos, né? Óbvio que o Palmeiras mudou a sua política, né, da questão da idade, de jogadores mais velhos, mas a posição de goleiro ela é uma posição diferenciada, né? Ela ela exige, são outras condições, né? Se é que a gente pode dizer assim. É óbvio que você vai pensar, pô, um cara que tem 40 anos, né? Aliás, deixa eu procurar a idade do Jailson aqui, só pra gente falar a idade correta, né? Tem 40 anos o Jailson, tem 40 anos. Então, assim, é de se espantar. Vai fazer 41 essa temporada. Ele tem 40 neste momento, vai fazer 41 ainda. É de se espantar, assim, é de se esperar que é natural, assim, na nossa cabeça, a gente vai dizer, pô, 40 anos de idade é um cara que já perdeu muito do reflexo, né? Daquele condicionamento, daquele timing de bola que você precisa para ser um goleiro, né? Que você precisa ser seguro. Você precisa ter aquela explosão, né, para você conseguir atuar bem na posição. E sim, e de novo, né, você pensando na idade, é natural você pensar que ele já não tem mais, né, aquela explosão que precisa. E sem atuar direto como titular no Palmeiras, também era difícil de saber como é que ele estava para atuar numa partida oficial os 90 minutos, né? Então ficou nessas e essas e a gestão palmeirense preferiu abrir mão do atleta, o que eu acho que foi um erro, tá? As outras, o Luiz Adriano eu acho que foi um erro, mas já não tinha mais clima com a torcida. Felipe Melo e William Bigode eu acho que foi um acerto e a gente vai falar disso quando for falar de Fluminense. Mas o Jailson certamente foi um erro, não precisava ter contratado o Marcelo Lomba. Poderia ter mantido o Jailson, porque, poxa, o que a gente tá vendo, o que a gente viu dele fazendo nessa pré-Libertadores é um absurdo. O que ele fez
repito, ele arrebentou com o Barcelona de Guayaquil. Ele arrebentou. Ele deitou. O Jailson fez, só faltou fazer chover. É impressionante. Assim, para quem acha que eu estou exagerando, procura aí os melhores momentos da partida. É impressionante algumas defesas do Jailson. É impressionante. É coisa que você vê em atletas, aquele reflexo que você costuma ver em atletas mais jovens. Parece um garotão de 20, 27, 28, 29 anos. É impressionante. Então o América fez mais uma boa partida. Não foi diferente do Fluminense, que foi para o Paraguai com aquela proposta de se defender, de jogar com o regulamento debaixo do braço. Primeiro tempo, óbvio, foi muito mais do Barcelona, né? O América foi surpreendido, time jogando em casa, precisa buscar o resultado, precisa dar a resposta para a torcida. Eu acho que foi meio no susto. Teve a pausa do primeiro tempo, a equipe entrou melhor, começou a criar, começou a oferecer perigo, teve chances de gol, mas os gols não aconteceram e a disputa foi para as penalidades e quis o destino mais uma vez que o América passasse por mais uma etapa na disputa de penalidades com mais uma defesa do goleiro Jailson. O Jailson foi o salvador da pátria. Aliás, essa defesa dessa penalidade que bela defesa, hein? Que bela defesa. As outras que o Barcelona fez também foram muito bem cobradas, né? Não dá nem pra dizer, poxa, o Jailson não foi na bola. Pô, assim, foi uma cobrança absurda, né? E ele fez o que era necessário. Ele defendeu uma penalidade que foi o suficiente para garantir a classificação do América, e o América está na fase de grupos da Libertadores, né? Muito contente com o resultado. Eu não nego, eu torci tanto para o América quanto para o Fluminense. Eu queria que a gente tivesse 9 equipes brasileiras na fase de grupos da Libertadores. Infelizmente vamos ter 8 só, mas, cara, que grande resultado, assim, para uma equipe que está estreando, que está fazendo história, né? Poxa, e é demais você ver esse momento que vive o Jailson, né? O Jailson vendo um grande momento, o Wellington Paulista também, você vê a cobrança de penalidades do Wellington Paulista, é impressionante. É impressionante, o cara é um monstro. Tá valendo a classificação. Parece que ele bateu a penalidade como se fosse um jogo de várzea, sabe aquele jogo de final de semana? Bateu aquela cobrança bem tranquila, né? Um chutinho bem, não foi uma bomba. Então, poxa, você vê que os atletas estão vivendo esse bom momento e o que eu acho mais legal, mais bacana é que no final de semana o América acabou não conseguindo passar, né, para a fase de mata-mata do Campeonato Mineiro, justamente porque estava focado nessa disputa da Libertadores e a recompensa veio agora. Então acho que pô, o que eu comentei ontem, no final do podcast de ontem. Isso é o show do esporte, né? Isso é algo que só o esporte proporciona e assim, é da gente ficar feliz e emocionado e dar parabéns pro Coelho, né? Por essa classificação, as equipes mineiras vivendo um bom momento. Vivendo um bom momento. O Galo dispensa comentários, o América chega agora à fase de grupos, o Cruzeiro, cara, tá voando, o Cruzeiro tá voando, passou aí 3-0 na Copa do Brasil. Então as equipes mineiras estão muito bem. As equipes mineiras estão muito bem, apesar do Cruzeiro estar na Série B, todas as equipes, as que têm mais camisas, se que a gente pode usar esse termo, estão muito bem, né? No cenário não só mineiro, nacional e internacional, né? Nacional porque o Galo já ganhou a Supercopa do Brasil. Então, e é o atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Então que grande momento, que grande fase. Eu acho que o América tem que curtir. Difícil, assim, eu acho muito difícil, assim, sonhar com o título. Acho que não tem que estar com isso na cabeça, sabe? É uma coisa que o Jailson falou. Agora é curtir essa fase de grupos, né? Eu acho que tem que ir pra lá como azarão mesmo e curtir essa vibe, curtir esse ambiente, curtir esse clima de disputar Libertadores, de trazer essa alegria pro seu torcedor, porque agora, qualquer resultado que aconteça, o torcedor, poxa, pro torcedor já foi uma realização, já foi uma grande conquista. É muita grana no caixa também, então isso ajuda mais a equipe e eu acho que tem tudo para fazer uma bela exibição aí na fase de grupos da Liga. Eu não me surpreenderia pelo que a gente viu dessa equipe. Pô, se classificar com 2 disputas de penalidades, é uma equipe que mostra que tem muita cabeça, tá?
E eu não me surpreenderia em ver o América conseguindo passar da fase de grupos. Não me surpreenderia. Assim, eu acho que, óbvio, seria uma surpresa, assim, de uma forma geral. Pô, a equipe tá estreando, passou pela Pré-Libertadores, chega à fase de grupos. Assim, você olha e você fala, pô, é de ficar espantado, mas pra mim não seria nenhuma surpresa, pelo que eles já mostraram, né? O quanto eles estão focados, o quanto eles estão concentrados, o quanto eles estão confiantes, quanto eles estão fechados. Então a gente só tem que parabenizar e torcer. Eu vou torcer pro Coelho aí na Copa Libertadores para que eles façam uma boa campanha, porque daqui para frente é só lucro, né? Daqui para frente o torcedor já está realizado, né? Se a gente pode dizer assim, é, grande classificação, duas vezes nas penalidades, o time que está com a cabeça e com a moral absolutamente em dia. Absolutamente em dia. Grande momento, repito, grande momento pro América Mineiro, tá? Bom, quero falar, eu tô falando dos jogos de terça, só passar rapidamente pela Liga dos Campeões, porque o Benfica passou pelo Ajax, um jogo que o Benfica só se defendeu e fez um golzinho ali chorado. Talvez eu acho que a única chance do Benfica eles foram lá e fizeram. E o que eu queria falar mesmo, o Atlético de Madrid, cara, eles venceram por 1-0 o Manchester United na Inglaterra. E aí a gente, as quartas de final da Liga dos Campeões, a gente não vai ter nem o Messi e nem o Cristiano Ronaldo pela segunda temporada consecutiva, hein? Então, apesar do Messi ter ganhado o Bola de Ouro não é o melhor do mundo, é diferente, né, do FIFA The Best. Apesar do Messi ter ganhado a Bola de Ouro, você vê que a era do Cristiano Ronaldo e do Messi tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim. Pode ser que o ano que vem um dos dois ganhe de novo, mas você vê que agora vai ficar cada vez mais difícil. E é natural isso, é um processo, né? A gente tá vendo a história acontecer. É um ciclo, né? Você começa, você cresce, você vive o auge, e esses dois viveram o auge por muito tempo. É um absurdo de tempo que esses dois viveram no auge, e agora eles estão em declínio. Devagar, mas eles estão em declínio. Não é demérito nenhum, isso faz parte. Isso faz parte, é o ciclo natural das coisas, né? Que eles estão muito bem ainda, até que eles têm tempo para jogar mais, que eles podem voltar a ganhar. O que eu falei, esporadicamente a gente pode voltar a ver os dois ganhando o melhor do mundo, bola de ouro, mas não vai ser um domínio como foi há alguns anos atrás. Então chama atenção isso, né? E também as equipes diferentes, né? Poxa, o Messi no Barcelona, a equipe jogava para ele. O Cristiano Ronaldo no Real Madrid, pô, a equipe jogava para ele. Então era um contexto diferente. Eram contextos diferentes. Agora jogando em outras equipes é um pouquinho mais complicado você render. E de novo, tem o peso da idade, né? Então, assim, a gente viu uma era, a gente viu o ciclo e aparentemente esse ciclo vai chegando ao fim e a gente vai ver a renovação, né? A gente vai começar a ver outros personagens que vão entrar aí no, no hall dos imortais do futebol internacional, né? Do futebol mundial. Então só queria puxar essa, esse comentário sobre a Liga dos Campeões. Vamos para os jogos de quarta, tá? Quarta-feira eu vou começar pela Copa do Brasil e eu vou deixar para falar de Fluminense no final do podcast. Aliás, vamos para Copa do Brasil, depois a gente passa pelo Paulista, pelo Carioca e a gente encerra com a Libertadores e o Fluminense, tá? O Globo, tá? O Globo que eliminou, e aqui não é piadinha com o torcedor colorado, eu faço o Globo, eu dou risada quando eu falo do Globo, porque, cara, assim, eu peço desculpa ao torcedor colorado, mas eu lembro do Capelanes imitando a Renata Fã, cara, após a eliminação, no programa seguinte do Jogo Aberto, perdão aqui pelo barulho, no programa seguinte, né, da eliminação do Internacional no Jogo Aberto, o Capelanes fez uma imitação da Renata Fã e é impressionante, é hilário, assim, é absolutamente hilário. Para quem não viu, eu faço convite. E o Globo foi eliminado pelo Brasiliense e foi nas penalidades, hein? Vendeu caro o Globo. Foi 1-1 a partida no tempo normal, eliminado em 4-1 nas penalidades. Então você vê que a equipe estava muito focada nessa disputa de Copa do Brasil, hein? Os caras são enjoados. Os caras são enjoados.
Uma equipe muito limitada, não só financeiramente, tecnicamente. Os caras estavam bem focados, né? E quase passaram. Pô, chegaram na disputa de penalidades, né? Então a gente tem que dar o crédito aqui. Cruzeiro 3-0 para cima do Tum Tum, né? O Cruzeiro está vivendo um momento absolutamente incrível. Assim, para mim, e já falei mais de uma vez aqui no podcast, me surpreende muito a forma como o Cruzeiro se reorganizou com tanta velocidade. Sim, foi muito rápido com essa transição de um time que estava numa tiriça, que estava numa marmota e de repente o Ronaldo chega, as coisas começam a mudar, saem jogadores e o Cruzeiro começa a render de uma forma que chama muita atenção. Aliás, já que eu falei de Cruzeiro, o Ronaldo colocou novas condições para concluir a compra do Cruzeiro, hein? O Ronaldo disse que pode até pular fora, ele quer algumas garantias aí, colocou alguns CTs como garantia, tá? Colocou alguns CTs, então você vê que, hey, Ronaldo, você vê que todo mundo quer se dar bem, né? Todo mundo quer se dar bem, né? Eu entendo o lado dele, óbvio, lado profissional, lado ele tem que se resguardar, obviamente, ele tem que se blindar, porque a situação do Cruzeiro financeiramente é muito complicada. Um time que está ganhando grana com esse avanço na Copa do Brasil, vai ganhar uma grana no Campeonato Mineiro também, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, assim, você faz a compra, aí você começa a pôr condições para o negócio acontecer. É complicado, né? É muito complicado. Assim, parece que soa, tá? Para as pessoas mais leigas, para o torcedor, soa com uma má intenção, né? Querendo ou não, soa com uma má intenção. Tomar cuidado com umas certas coisas, porque assim, eu acho que o Ronaldo tá extremamente certo. Ele, como empresário, ele tem que se blindar, ele tem que se resguardar. Eu não entendi muito, eu não li tudo sobre o assunto, mas tem um processo aí aberto de recuperação judicial, tá? E aí, pô, começa a correr processo, o Ronaldo vai assumir a dívida, né? E ele tem que ter garantias. Ele tem que ter garantias, né? O dinheiro não vai cair do céu. Ele vai pagar parcelado, ele não vai pagar à vista esse negócio. Ele vai pagar parcelado. E aí, uma vez fechada a compra do Cruzeiro, toda a dívida passa a ser dele. Então, eu como empresário, a gente entende agora, né? Começa a pôr condições e aí, aos olhos do torcedor, dos olhos mais leigos, parece que tá querendo tirar uma vantagem, né? Agora que o Cruzeiro tá rendendo, quer aproveitar que tá na crista da onda, não pense assim, né? O torcedor, eu peço que não pense assim. Apesar de se emocionar e tudo, mas não pense assim, né? Eu acho que o torcedor tem que entender que são questões muito delicadas, né? A situação do Cruzeiro, apesar todas essas vitórias, e a gente se prende ao aspecto esportivo, tudo isso mascara a situação que vive o Cruzeiro hoje. Tudo isso mascara. Assim, é uma bizarrice o que é o Cruzeiro. Assim, é uma aberração. E tudo isso que a gente vê mascara toda essa problemática. E o Ronaldo está fazendo o seu papel de empresário, de se resguardar, de se blindar, né? E não só blindar ele, blindar o clube também. Porque o clube vai passar a ser dele. Ele precisa blindar não só o clube quanto ele. E aí ele tem que pôr condições, né? À medida que vai avançando, à medida que vai descobrindo coisas, à medida que abre, fecha processo, as coisas vão começar a acontecer e ele precisa colocar condições novas ou tirar condições enfim, se as coisas se amenizarem, que eu acho difícil, né? Tirar condições, mas tudo bem. Mas ele precisa se resguardar. Então é só fazendo esse parênteses aqui que eu já estava falando de Cruzeiro, falar aqui do São Paulo. São Paulo passou pelo Manaus, tá? Existia muita apreensão do torcedor, né? Porque a Copa do Brasil, né, pregou algumas peças com algumas grandes equipes e o São Paulo não é uma equipe que se dá muito bem com a Copa do Brasil, né? É uma equipe que, apesar da camisa muito pesada em competições nacionais e internacionais, na Copa do Brasil o São Paulo não tem muita tradição, nunca venceu a competição. Então o torcedor estava um pouco apreensivo,
estava um pouco ansioso, mas o São Paulo dominou a partida amplamente, tá? O São Paulo foi superior, o São Paulo fez valer o mando de campo e fez valer o favoritismo, né? Gol do Éder e do Diego Costa. Aliás, o primeiro gol, se eu não me engano, foi um gol até meio sem querer ali, foi meio na sorte, mas mostra que quando acontece gol na sorte, mostra que a equipe tá entrando num bom momento, tá? Quando as coisas começam a acontecer, quando você chuta, a bola resvala, entra no gol, isso é importante. Isso é importante para uma equipe, porque uma equipe como São Paulo, que não tem, né, o melhor, a nata, né, dos jogadores, precisa de bons momentos para conseguir vitórias, conseguir gols e entrar numa crescente. E eu acho que isso é fundamental. Mostra que o São Paulo está sim numa boa fase. E eu acredito, o Vampeta falou isso na Jovem Pan, e eu acredito e eu concordo com o Vampeta, eu acredito que o São Paulo vai complicar a vida de qualquer um dos grandões aí. Quando a gente fala grandões, é o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians também agora, né? Eu acho que o Corinthians, apesar do início de trabalho, o Corinthians está ali no meio do bolo ali dos favoritos. O São Paulo, quando pegar essas equipes, vai complicar para todo mundo. São Paulo vai complicar e pode vencer. E pode bater essas equipes. Tem condições para isso. É uma equipe que mostrou que está em franca evolução e nesses jogos difíceis eles crescem, né? Não tecnicamente, mas o comportamento de dentro de campo, a aplicação tática, eles crescem de rendimento e a equipe consegue bater de pau a pau, consegue bater frente a frente. A gente viu isso com o Corinthians, a gente viu isso com o Palmeiras, né? Então essa equipe está muito bem montada, está ganhando corpo e eu acho que não sei se vai render títulos. O Paulista talvez seja o mais possível, mas eu acho que para o ano que vem o São Paulo está muito bem, hein? Se manter o projeto, se manter esse projeto esportivo do Rogério Ceni, eu acho que tem tudo para no ano que vem, sim, o São Paulo voltar à condição de ser um favorito numa grande competição. Porque hoje não é, né? Hoje o São Paulo é meio que o azarão, corre por fora, está se estruturando, tem muita tradição, tem tudo isso. Mas ainda está longe de entrar no hall dos favoritos, né? Então acho que à medida que o tempo vai avançando, que o Rogério Ceni coloque seu trabalho dentro de campo, eu acho que a gente vai ver resultado. E a gente já está vendo, inclusive, né? E aí é engraçado, né? O Jandrei volta para a equipe e o São Paulo para de tomar gol. É impressionante, né? É impressionante. A fase do Volpe assim, tem gente que não concorda com isso, mas não dá, assim, ele tá num momento muito azarão, assim. Ele tá num momento muito azarado. O gol do Rony bateu na trave, bateu na bunda, nas costas dele e entrou no gol. Então, assim, pô, é um azar absurdo do Thiago Volpe, né? E o Jandrei não tá nessa fase, né? Não tá vivendo essa fase ruim. Então põe o Jandrei que tá dando resultado, o time tá vencendo, o time não toma gols. E é isso. Segue com o Jandrei por enquanto, né? Talismã. Já falei mais de uma vez aqui, o Jandrei vem sendo o talismã do Rogério Ceni do Tricolor Paulista, tá? Campeonato Paulista, Ferroviária e Santos. Jogo que foi adiado, né? Era a estreia do Fabian Bustos e choveu uma barbaridade naquele dia. Não teve aí acabou a luz, não voltou, não teve condições de jogo. Aí o jogo foi adiado, aconteceu 3-3, o empate que não é bom para nenhuma das duas equipes. São duas equipes que estão entre o céu e o inferno. Classificar para a fase de grupos e ser rebaixado. Eu acho que a Ferroviária, neste momento, eu não sei nem se tem chance mais. Antes do jogo, sim. Mas nesse momento, eu não tenho certeza se ainda tem condições. Tá? A Ferroviária já não tem mais. Antes da partida, ainda tinha. E, curiosamente, tá, no final do jogo, 45 minutos do segundo tempo, a Ferroviária conseguiu fazer 3-2 e 2 minutos depois o Santos empatou. Né? Então a Ferroviária, infelizmente para a Ferroviária, essa chance de classificação não existe mais e o risco de rebaixamento existe, tá? O risco de rebaixamento existe. As duas equipes, tanto Ferroviária quanto Santos, estão com 11 pontos, tá?
As duas equipes estão com, mas por que que a Ferroviária não tem mais chance e o Santos tem? Por questão do grupo, né? Classifica pelo grupo, não é pela pontuação geral. O Campeonato Paulista são vários grupos, né? Não é um tabelão com todas as equipes. E o Santos no grupo dele ainda tem condições, ainda é possível, mas então a Ferroviária tem risco de cair, não tem mais risco de classificar e o Santos ainda vive esse momento que pode tanto cair quanto pode se classificar. É uma doideira, né? Loucura, né? É uma loucura. Então é complicado, né? Você vê que o empate, é o que eu falei, o empate não foi bom para ninguém. Para o Santos até foi menos pior, o ideal era que vencesse, mas o Santos pelo menos não perdeu. A derrota seria o pior cenário possível para a equipe santista. Seria o pior cenário possível. Conseguiu buscar. Cara, esse Santos tá se arrastando, né? Poxa, é impressionante. Quando você acha que ia perder o jogo, foi caraca, vai perder o jogo. O Santos vai ser rebaixado. Aí me arranca um gol no final, né? Arranca um gol no finalzinho, o Léo Batistão, né? 47, o cara foi lá e fez, empatou pro Santos. É impressionante, né? Então é uma equipe que tá penando, tá difícil, não tá jogando bem. Não é uma equipe, cara, que a gente pode dizer que tá em crescimento, que tá em ascensão. Não tem. É uma equipe que tá assim, cara, assim, nos trancos e barrancos e na raça, no coração, tá conseguindo levar. Mas tecnicamente tá ruim, taticamente tá ruim. Tá? Isso é consequência da mudança de treinador, da mudança de trabalho repentina. Vai levar tempo. Já ficou claro, já ficou muito claro que o trabalho do Fabian Bustos, se é que ele vai ter tempo, vai precisar de um pouco mais de sequência. Não vai acontecer do dia para noite, porque o que a gente imagina que a diretoria pensou, vamos trocar o treinador, vai dar aquele choque de realidade, e é aquele choque que o time precisa para ganhar 2, 3 jogos seguidos, que é o que o Santos precisava, né? Precisaria para se classificar. Ganha 2, 3 jogos seguidos, dá aquela euforia, passa para a fase de mata-mata, não tem mais risco de rebaixamento, e aí pode voltar a perder, aí não tem problema, né? Que tentar esse choque de realidade, esse choque de cultura, isso não aconteceu, né? Mais uma vez aquela velha história que eu falo e eu repito aqui. Não dá para achar que a exceção é regra, né? Que os caras acham que é isso, é regra. Que às vezes acontece, né? Treinador da Série A, tanto da Série B, de qualquer série. Vão lá, toca o treinador, dá aquele choque, dá aquele baque e o time do nada começa a vencer, né? Só que isso é exceção, né? Quantos treinadores são trocados e isso não acontece? Então isso é exceção, não dá para achar que exceção é regra. E claramente a diretoria do Santos quis tentar essa aposta, não deu resultado, o elenco é limitado, o elenco ainda está se condicionando. Assim, é impressionante a gente falar isso a essa altura, mas o elenco ainda está se condicionando. O Ricardo Goulart ainda não tem condições. Assim, de você dizer que o Ricardo Goulart está 100%, não dá para dizer. Não dá. Ele é um cara que fazia diferença, ele quase fez o gol contra o Palmeiras. Ele é um cara muito técnico, ele é o cara que pode fazer a diferença, ele tem que jogar os 90 minutos porque eventualmente pode sair um lance de genialidade dele, porque ele é um cara que tem precisão, ele é um cara que tem presença, ele tem experiência, ele sabe se posicionar dentro da grande área, né? Ele é bom tanto chutando quanto cabeceando, ele tem muitos recursos, né? Mas, cara, assim, fisicamente ele ainda está fora de forma. Né? E tem muitos jogadores jovens que precisam ganhar experiência, que precisam ganhar rodagem. Então o Santos ainda vai sofrer muito. Vai sofrer. E o risco de rebaixamento ele é real, tá? Ele é real. O Santos precisa tomar cuidado, né? De repente fechar a casa mesmo, né? Jogar defensivo, que não é o que a gestão santista quer, que trocaram o Fábio Carille justamente com esse princípio. Vamos recuperar o DNA ofensivo do Santos. Por isso que abriu mão do Fábio Carille. Né? E o Fábio Carille era o cara que entendia que com esse elenco limitado não tem como fazer isso. Se a gente for pra cima, a gente vai tomar muito gol. E tá aí, tomou 3 gols. Assim, é o mínimo, né? É o básico, né? É o básico do esporte. Óbvio que o Fábio Carille é reconhecidamente um técnico mais defensivo do que ofensivo. Mas, poxa, nessa situação que o Santos está com uma limitação de elenco, uma limitação de investimento, você precisa garantir que você não vai tomar gol, que você vai parar de tomar gol.
Então, pô, pra mim foi uma decisão muito precipitada, não era a hora de fazer isso. O Santos está no momento de reconstrução, é hora de se reconstruir. Só que na cabeça dos caras se é pra se reconstruir, a gente tem que se construir pensando naquilo que a gente acredita, de futebol ofensivo, né? Só que a gente sabe como é que funciona essa fórmula mágica aí, né? Pega o Fernando Diniz, um cara que é conhecido por praticamente toda a imprensa esportiva por ser um cara de ideias de jogo ofensivas, só que ele é um cara que toma o gol pra caramba. E por causa disso ele nunca ganhou um grande título. Que cara que não sabe que tem. Ele sabe, mas ele não consegue mudar o estilo de jogo, de entender, de ser humilde, de olhar para um adversário, reconhecer que o adversário é superior e neste momento eu preciso fechar a casa. Eu preciso respeitar o adversário e me defender e saber sofrer. Para alguns treinadores como, por exemplo, o Fernando Diniz, isso não existe no dicionário deles. Não, não é possível. A minha defesa é o ataque. E aí você pega um adversário mais superior tecnicamente, você toma um, dois, três gols e aí uma classificação vai para água abaixo, né? Então é preciso esse entendimento, né, do beabá do futebol. Mas, enfim, agora é dor de cabeça para os cartolas, eles que optaram por essa troca. Campeonato Paulista, clássico dos milhões aí, Vasco e Flamengo. Cara, assim, foi uma partida difícil, hein? O Flamengo venceu com 1-0, gol de pênalti, um gol que é questionado pelos vascaínos. Olha, sincero, honestamente, assim, a arbitragem tá marcando esse tipo de pênalti, né? Aí estão colocando aí nas redes sociais um lance do Pedro, né? Contra o Botafogo, que a bola bateu no braço do Pedro também. Eu acho que do Pedro, inclusive, foi mais pênalti que esse, tá? Foi mais pênalti que esse. Mas a arbitragem está marcando. Agora, por que não marca para todos os lances? Aí é coisa para protestar, para entender, para cobrar, né? Por que marcou contra o Vasco numa semifinal de campeonato carioca e não marcou pro Botafogo, né? Enfim, essas são coisas que aí a gente volta àquela velha história, né, da profissionalização da categoria dos árbitros, né? A gente volta àquela velha história. O Vasco tem o direito de reclamar, acho que tem que reclamar, mas para mim o lance foi penalidade, né? Agora o que tem que ser protestado é preciso existir um padrão, é preciso existir um critério. E esse critério tem que ser adotado por todo mundo. Eu acho que essa é a reclamação que cabe. E não questionar se foi pênalti ou não. O que tem que ser questionado é o critério. Por que para alguns você tem critério, a arbitragem, óbvio que não é a mesma arbitragem, mas por que para alguns se tem o critério e para outros não se tem o mesmo critério, entendeu? Acho que é isso que tem que ser cobrado. Porque é um pênalti que a gente viu no Mundial, pô. Marcaram o pênalti do Thiago Silva e o do Luan. Foram pênaltis intencionais? Não. Não foi. Antigamente, a regra era essa, né? Tem que ter a intenção. O atleta ele tem que ter liberadamente o braço para ganhar uma vantagem ali no lance. E tanto na final do Mundial, quanto nessa, quanto aqui estão comparando aí a do Botafogo, não, sim, não foram lances intencionais, né? Mas a arbitragem está marcando esse tipo de penalidade. Então, por isso que eu não acho que foi absurdo marcar, mas é aí que eu falo. O que tem que ser cobrado é o critério. Tem que ter o mesmo critério para todo mundo. Aí, com isso eu concordo. Se para um jogo não é pênalti, então para esse também não tem que ser. Se aquele do lance do Botafogo não foi pênalti, então esse também não tinha que ter sido marcado. Esse é o ponto que a gente tem que questionar. Mas foi uma boa partida. O primeiro tempo o Flamengo dominou, o Vasco abriu mão de jogar. O Vasco entrou com a clara proposta de se defender, mas não tinha linha de contra-ataque. Então, se defende, aí toma um gol de penalidade, volta no segundo tempo, tenta buscar o resultado, é mais agressivo, teve chance de gol. Pô, né? Por que não fez isso antes, né? Por que não tentou alguma coisa antes? Vai postar só numa defesa, tentar um contra-ataque. Você tem que entender, obviamente, que o seu adversário é superior tecnicamente. Você tem que entender que em certos momentos você tem que ser um pouco mais conservador
tem que jogar um pouco mais feio, entre aspas. Eu não acho que existe jogo feio, eu acho que existem variações táticas. E fala questão de jogo bonito ou feio, isso é relativo. Isso é relativo. O Abel Ferreira, todo mundo fala que joga feio e é bicampeão da Libertadores. É claro que se a gente pensar o Flamengo de 2019, era muito mais entretenimento você ver aquela partida. Muita gente que não torcia pro Flamengo, até rivais, paravam para assistir, porque era um show à parte. Era um show à parte. Agora, falar que o Palmeiras joga feio, aí, poxa, é sua opinião pessoal, mas o bonito ou feio é relativo. Tá? Eu não acho que existe jogo bonito e jogo feio. Eu acho que existe variações táticas. E essas variações táticas cabem melhor para uns ou cabem melhor para outros. E a gente vê a consequência em títulos. Né? E eu acho que o que é bonito é ganhar título. Que não é bonito. Não adianta você fazer 2 gols por partida e não ganhar o título. Não adianta. Não adianta você ter a melhor defesa do torneio e não ganhar um título. Eu acho, isso que esse é o ponto, né? Mas óbvio, né, que o Flamengo de 2019 era muito entretenimento, era demais, era um absurdo, né? E acho que o Vasco poderia ter apresentado um pouco mais. A gente viu isso no segundo tempo. O Flamengo, claro, tirou um pé e o Paulo, assim, o que me chama a atenção é que o Paulo Souza já cobrou isso, né? E sim, coletiva ele já falou, poxa, já perguntaram, pô, por que o Flamengo caiu tanto de rendimento, que não sei o quê. Ele já falou antes, né? Pô, o aspecto mental, é o aspecto mental. E não dá para entender como a equipe do Flamengo perdeu o rendimento do primeiro para o segundo tempo. É claro que o Vasco cresceu de produção, é claro que o Vasco tentou alguma coisa a mais, mas também muito por conta do fato do Flamengo ter dado muito espaço. É igual aquele clássico que aconteceu em São Paulo, né? Com São Paulo e Palmeiras. O, o São Paulo, a gente fala, o São Paulo dominou o segundo tempo, mas o São Paulo dominou porque o Palmeiras também deu muito espaço, não tirando mérito, obviamente. De novo, não estou tirando mérito do São Paulo e nem do Vasco, mas que tanto o Flamengo nessa parte quanto o Palmeiras naquela outra deram espaço, deram demais, deixaram o adversário crescer, sendo que eles são ambas as equipes têm condições de, cara, de punir o seu adversário, tem qualidade do elenco para isso. Então, foi uma partida que o Flamengo sofreu, óbvio, e chama atenção isso, né? E eu falei do Flamengo, do Paulo Souza, que ele falou o aspecto mental. O Abel Ferreira, antes do Mundial, ele tinha falado isso. Também do próprio Palmeiras. Que ele falou, aqui no Brasil você tem uma cultura de quando você faz, foi contra a Ponte Preta, se eu não me engano, né? Que o Palmeiras fez 3 gols logo no primeiro tempo, foi avassalador, e no segundo tempo tirou o pé totalmente. E ele falou, aqui no Brasil você tem essa cultura, né, de quando você está vencendo tranquilo, você tira o pé. Mas, poxa, não é a hora de fazer isso. Você tem que, né, tem que fazer mais, tem que buscar mais. E é curioso isso, né? 2 portugueses treinando talvez hoje as 2 principais equipes do Brasil, 2 das, não nas únicas, né, mas entre as principais equipes do Brasil e vivendo situações semelhantes também, se é que a gente pode dizer assim, porque o Palmeiras contra o São Paulo foi isso. Foi isso, a equipe fez 1-0, se ficou tranquila com o resultado, deu espaço para o São Paulo cresceu, quase conseguiu o empate, né? O Flamengo a mesma coisa agora nessa partida, conseguiu um gol de penalidade, se acomodou no resultado, o Vasco cresceu, quase empatou, teve chance de empatar, e aí, né, sofre desnecessariamente. Agora, a diferença é que o Palmeiras é um time que nos últimos anos tradicionalmente aprendeu a sofrer, e o Flamengo nos últimos anos é uma equipe que tradicionalmente agride muito o adversário. Não sofre, não corre esse risco. O Flamengo faz pelo menos 2 gols para se tranquilizar. Então chama atenção, né? Tô fazendo esses paralelos porque é curioso, né? Você vê as coincidências. Mas foi acho que o Flamengo fez valer a sua superioridade técnica, né? Do seu elenco também. São equipes totalmente distintas no Rio hoje, né? Questão não só financeira, organização, como empresa, elenco, folha salarial, qualidade dos jogadores, treinador, tática de jogo, acho que tem tudo isso. O Flamengo era superior, na minha opinião, peço perdão ao torcedor vascaíno, o Flamengo era superior em todos os quesitos. Agora, futebol tem dessas coisas.
é um clássico. Esse que é o legal do futebol. O fato de ser um clássico, ele, ele meio que normaliza as coisas, né? Ele equilibra as coisas. E acho que o Vasco tem que tirar proveito disso, né? O Vasco tem que tirar proveito disso, que ele, óbvio que o Flamengo abre uma vantagem fundamental, né? Abre uma vantagem muito considerável, mas o Vasco tem que buscar, né? A questão, de novo, tem que contar com esse aspecto, né? Principalmente esse aspecto. É um clássico, é um clássico. Tudo pode acontecer. Você viu o que aconteceu no segundo tempo. Quem imaginaria que o Flamengo ia dar tanto espaço para o Vasco, né? E o Vasco pudesse crescer tanto de produção. Então é possível, dá para sonhar, né? É uma possibilidade. Vamos seguir, vamos encerrar o podcast, porque aqui a gente já tá em 40 minutos. Caraca, eu queria ficar em meia hora. Só que aí a gente começa a debater, a discutir, o tempo vai passando. A gente vai chegar perto de uma hora aí, porque agora a gente tem que falar de Fluminense, né? Olímpia e Fluminense. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 3-1, aquele jogo do lance bizarro do Fábio. Eu dou risada porque eu lembro da coletiva do Abel Braga, né? Que ele fala, né, você a grama tá ruim, né? Tem aquele estufo de grama. Não, não teve. O fato é que foi um lance bizarro, né? Foi assim resumiu o Abel Braga. E até o jeito que ele fala é engraçado. Poxa, e mesmo assim, com aquele erro, o Fábio fez defesa importante. O Fluminense venceu por 3-1. Poxa, praticamente garantiu a sua classificação. 2 gols de diferença. Sem a questão do gol fora de casa, né? Porque se tivesse a questão do gol fora de casa, poxa, aí se o Olímpia faz 2 gols, eliminaria direto. O Olímpia fez 2 gols, mas esses 2 gols levaram para a disputa da penalidade. Então você vê que ainda assim tinha um choro, né? E o Fluminense conseguiu uma bela partida no primeiro jogo. E assim, é daquela máxima, né? A bola pune, né? A bola pune. A gente teve um exemplo recente e o Fluminense deveria ter assistido esse jogo. É uma disputa entre o Palmeiras e o River Plate, né? Palmeiras e River Plate, jogo válido pela Libertadores de 2020, né? 2020. Palmeiras fez 3-0 na Argentina para cima do River Plate no jogo da volta em São Paulo, jogando em casa. O Palmeiras quase tomou um empate. Quase tomou um empate. Sim, só não tomou empate porque o árbitro de vídeo viu lances que ninguém conseguiu ver. Sim, o árbitro de vídeo foi revisar. A gente, vendo a bola correndo, não viu nada. Aí as emissoras pegavam o replay da própria emissora. Não estamos vendo nada. Aí o árbitro de vídeo soltava o lance irregular. Aí, poxa, aí todo mundo vai falar, caraca, mano. Os caras foram buscar a irregularidade. Porque se os caras tivessem de má vontade, eles não iam achar. Os caras foram caçar a irregularidade. Existiu a irregularidade? Existiu. Mas os caras tiveram que caçar. Os caras fizeram um trabalho de detetive. E aí a gente vê, a importância do árbitro de vídeo e tudo mais. Mas o Fluminense deveria ter assistido essa partida. Porque a bola pune, né? Você tá encarando. Aí foi o inverso, né? O Fluminense fez o resultado em casa, foi para casa do adversário, diferente do Palmeiras, foi fazer o segundo jogo em casa. Foi para casa do adversário com uma bela vantagem e entrou o quê? Com a proposta única de se defender, de segurar o resultado, de garantir, jogar com o regulamento embaixo do braço. E aí a bola pune contra um adversário. E aí eu não gosto daqueles caras que falam que não existe peso de torcida e que não existe peso de camisa. Essa partida contra o Olímpia ficou claro. O Olímpia é um tricampeão de Libertadores e jogar ali no estádio do Olímpia, eu esqueci o nome do estádio, né? Tem um nome legal, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, caramba, eu perdi. Eu tava com tudo separado aqui, a gente começa a gravar e perde, né? Poxa, mas chegar lá é muito difícil, né? É um caldeirão, o torcedor dá uma empolgada e assim, dadas as devidas proporções, é a mesma coisa que a gente falava, jogar contra o Corinthians na Neoquímica, né?
porque a torcida empurra muito, que lá vira um caldeirão, o time começa a render de uma forma que não está habituado, né? A gente viu isso com o Silvinho, por exemplo. O time do Silvinho não jogava nada fora de casa, mas em casa a equipe suava sangue e tirava leite de pedra. Por quê? Porque a torcida, aquilo lá vira um caldeirão, a torcida empurra, os caras ganham confiança e começam a fazer coisas que eles não faziam fora de casa, quando não tem torcedor, né? Quando tem poucos torcedores. Então, era uma situação complicada. Se enfrentar um adversário que tem tradição, que tem camisa, torcedor apaixonado, cara, você tinha que fazer, você tem que ir para esse tipo de jogo para fazer mais. Você tem que ir para esse jogo para fazer mais. E o Fluminense vivia um bom momento, sem dúvida nenhuma. Ofensivamente, defensivamente, o Fluminense vivia um bom momento. E segue invicto, né? Curiosamente, o Fluminense segue invicto. Porque disputa de penalidades não é perder um jogo. O Fluminense empatou o jogo. Então, estatisticamente, o Fluminense segue invicto. Foi eliminado, mas segue invicto. Acho que é 13, 14 jogos de invencibilidade. Então você vê que coisa bizarra, né? Apesar de ser eliminado, não, perdeu, né? Ô, caramba. Olha eu que doido, né? O seu analfabeto, não sabe fazer conta, cara. Perdeu o jogo, né, cara? Tinha a vantagem do primeiro jogo, agora perdeu. Caramba, que gafe, né? Perdão aqui. Mas no geral, aí sim, no somado, né? No somado, nas parciais somadas empatou, né? 3-3, tá? Pensei nisso, eu tava pensando nisso. Não é desculpa, cometi a gafe, a gente pede desculpa aqui, perdeu, né? Não tem invencibilidade mais. Então você vê, um time que tava vivendo uma invencibilidade absurda, quase igualou um recorde de vitórias consecutivas, vem no momento mágico, né? Venceu todos os clássicos cariocas no Campeonato Carioca. Poxa, era tudo que o Fluminense, assim, o time tava confiante, o torcedor tava confiante. 3-1 no primeiro jogo, erro bizarro do Fábio, mas eles se recuperaram, fizeram, poxa, um belo resultado, foram com um belo resultado, e aí você vê o sonho ruir, porque o time, cara, eu não digo que se acovardou mais, eu não gosto de usar esse termo, mas é o termo que a gente tem para usar. O time se acomodou, se acovardou, teve ainda o Nino expulso, e aí o Olímpia consegue fazer um gol no final do segundo tempo que leva a disputa para as penalidades. Esse é o pior cenário, né? Porque se o Olímpia faz 2-0 no primeiro tempo, o Fluminense tem o segundo tempo inteiro para sofrer e para se adaptar, para mentalmente se acostumar. Você toma um gol no final da partida, o time quebra mentalmente. O time simplesmente quebra no meio. E aí você vai para essa disputa de penalidades com muita pressão, né? Com falta de confiança. E aí tudo isso pesou. E aí, né, quis o destino. Cássio, o destino ele é cruel, né? Assim, o destino ele é cruel. Quis o destino que as duas contratações aí recentes do Fluminense, William Bigode e Felipe Melo, dois caras que vieram do Palmeiras, dois caras bicampeão da Libertadores, os caras que vieram para fazer diferença, para trazer experiência de jogar uma competição como é a Libertadores. O problema é que o Palmeiras não vence uma disputa de penalidade há muito tempo, né? O Palmeiras está com essa sina. E aí essa sina perseguiu o William Bigode e Felipe Melo. O William Bigode cobrou a primeira, perdeu. Felipe Melo cobrou a segunda, perdeu. E aí pro Olímpia ficou fácil depois disso, né? O Olímpia converteu as quatro cobranças e não deu, né? Fato é que não deu. Acho que o Fluminense foi punido pela proposta de jogo, pela ideia de jogo que foi para lá para se defender, para jogar com regulamento. Aí ficou a bronca aí do David Braz, né? De uma possível penalidade do início de jogo. Ele, inclusive, o David Braz falou que foi falar com o árbitro após o jogo, disse que tomou um chute na canela e um pisão no pé, né? E ele até falou, eu espero que tenha imagens para que ele seja punido. E se de fato isso aconteceu, óbvio que, pô, falar isso agora pouco importa, né? Pô, já foi eliminado. Mas se de fato aconteceu, o árbitro tem que ser punido, né? Tem que ser punido. E aí fica naquela ideia de que, poxa, será que o cara favoreceu, né? Não marcou a penalidade, meio que favoreceu o Olímpia? Não sei. Sim, só aquelas margens para as teorias da conspiração. A gente tem que trabalhar com a realidade, né? A gente tem que trabalhar com o que de fato aconteceu.
pode haver esse questionamento, pode haver essa contestação, mas agora não vai mudar nada, né? Não vai mudar. Ah, mas se faz aqui, se faz, né? Se não dá pra gente entrar no campo hipotético. Não fez, não aconteceu, não marcou. Tinha que ter feito resultado dentro de campo. E o fato é que o Fluminense não buscou o resultado dentro de campo. Então, uma eliminação triste, doída pro torcedor tricolor. E agora, assim, é uma situação muito delicada, né? A gente sabe como é que é a pressão no futebol brasileiro. Agora o Fluminense vai encarar o Botafogo, né, nas semifinais do Carioca. Tem a obrigação de vencer o Botafogo e agora mais ainda a obrigação de ganhar o título carioca. O problema é que, muito provavelmente, se o Fluminense conseguir juntar os pedaços e passar para a final, muito provavelmente vai pegar o Flamengo, né? Muito provavelmente. E aí o histórico que se tem, né? O confronto direto entre os dois, o Fluminense leva vantagem, mas em confrontos decisivos, com disputa de título, o Flamengo leva vantagem. Então é realmente uma situação bastante delicada. A gente espera que o Fluminense se recupere mentalmente e que volte suas atenções agora 100% para o Campeonato Carioca. Que o planejamento foi por água abaixo? Foi, porque o Fluminense fez essas contratações, Felipe Melo, William Bigode, Cano, goleiro Fábio. O Fluminense fez essas contratações pensando na disputa da Copa Libertadores, pensando em chegar na fase de grupos e não só chegar na fase de grupos, brigar para chegar na etapa de mata-mata da Copa Libertadores. Então o Fluminense tinha essa ambição. Investiu, contratou, se reforçou para isso. E até este momento, até antes dessa partida, tudo estava se pagando, tudo estava dando certo. Parecia que era o projeto dos sonhos. E da noite, de uma hora para outra, você vê como é que é a ironia do destino. Então, falei e vou repetir. A Copa Libertadores ela é muito complicada, ela é muito traiçoeira. E o Fluminense deveria ter assistido o jogo essa disputa aí entre o Palmeiras e o River Plate. Porque se você vai para casa do adversário para se defender, com um adversário que é tradicional, que tem camisa, isso pode custar caro. O Palmeiras não custou. O Palmeiras daí foi pro título. Pro Fluminense custou a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então, o Abel não era uma unanimidade pro torcedor do Fluminense. Vão questionar agora. Lamentavelmente vão questionar o trabalho dele, que é um belo trabalho. Mas vai ser questionado. E eu acho que a situação pode ficar muito complicada numa eventual final, tá? Numa eventual disputa aí de título com o Flamengo. Tá? Então eu torço pro Abel, eu torço para que dê resultado, para que ele consiga trazer alegrias pro torcedor. Infelizmente essa não deu. Infelizmente escolheram a proposta errada, né? Que aí não é só o Abel. É jogador também, é comissão técnica, é todo mundo. Porque tem jogadores experientes acharam que ia dar para segurar. É óbvio que acharam que ia dar para segurar. Quem imaginar, né? Ninguém do elenco iria imaginar que eles iam tomar um gol no final do segundo tempo. Ninguém. E ainda quase tomou mais um, quase tomou o terceiro. O David Braz salvou. Então ninguém imaginar, né? Não, assim, na cabeça do torcedor e do próprio jogador, do próprio staff, isso não vai acontecer, né? Os caras podem fazer um gol, a gente vai fechar literalmente, os caras não vai passar nem vento, né? E foi surpreendido. A expulsão do Nino não era algo que estava calculado, né? Então você vê, tendo essas coisas. Quando você se defende muito, você corre esse risco também de ter um jogador expulso por 2 cartões, um cartão, um cartão. Existe risco. Por isso que aí as pessoas criticam o esquema de jogo do Palmeiras, né? Que o Palmeiras é defensivo, que o Palmeiras é retranqueiro. O Palmeiras tem muito mérito. Porque todo time que não tem esse perfil defensivo e tenta fazer essa proposta, acaba tendo um jogador que toma um gancho, acaba tendo um jogador que é expulso. Só ver o Rafinha no jogo contra o Palmeiras.
O DNA São Paulino não é se defender. É diferente do. E aí, óbvio que o São Paulo tem se defendido muito e tudo mais. Mas não é esse o perfil do São Paulo há muito tempo. Aliás, nunca foi, né? Nunca foi o perfil do São Paulo. O Palmeiras já. Pô, se pegar os últimos anos, os treinadores que passaram por lá, Felipão, que foi campeão brasileiro, né? É um técnico mais retranqueiro. Aí veio o Mano Menezes, também é um técnico retranqueiro. O, o Luxemburgo não conseguiu tornar esse time ofensivo. Acho que talvez a última vez que o Palmeiras foi mais ofensivo foi com o Cuca. 2016, se eu não me engano, né? E aí entra a era Abel Ferreira, um time muito defensivo também. E aí que tá o mérito, né? As pessoas minimizam esse Palmeiras defensivo, dizendo, é muito retranqueiro, mas um time que tem no seu DNA ser retranqueiro é um time que não vai ter jogador expulso. Vai ser muito difícil. Assim, vai ter que ser uma situação muito atípica para o Palmeiras ter um jogador expulso. Por quê? Porque todo mundo sabe como se defender, sabe o que tem que fazer dentro de campo, sabe que se tiver um cartão amarelo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, se ele pode fazer uma falta técnica, se ele não puder, o outro cara vai dar cobertura e vai fazer. Então é um time que tem esse entrosamento defensivo e muitas vezes isso é mascarado, né? E as pessoas não prestam atenção nessas coisas. E como uma equipe como o Fluminense que não tem esse perfil, óbvio que o Abel Braga, ele é mais defensivo. E a gente já viu o Fluminense fazer jogos bastante retrancados essa temporada. Mas esse não é o perfil da equipe. O Palmeiras está jogando há muito tempo, a questão de mais de 2 anos, está jogando desse jeito. E aí eu não consigo nem lembrar quando foi a última vez que o Luan foi expulso no Mundial, mas aí foi prorrogação já. No tempo normal, nos 90 minutos, eu não lembro quando o Palmeiras teve um jogador expulso. Não lembro, sincero, honestamente. Pode ser, pode ter sido no final do ano passado, não sei, mas quantos jogos já não passaram? Já tá com uma sequência de jogos bem. Para um time que é muito defensivo, isso chama atenção. Porque, assim, um time que é defensivo, repito, ele vai dar o bote, pode dar o bote errado, dar um pontapé. Ele pode acertar uma cotovelada sem querer. Ele pode fazer 2 faltas técnicas, ser expulso. É muito comum disso acontecer, mas quando uma equipe tá muito afinada, quando uma equipe tá muito imersa naquela proposta, é difícil isso acontecer. E no Palmeiras a gente vê. Então, se a equipe não tem esse DNA, é complicado, né? Às vezes pode pagar caro por isso. Então é triste, sim. Eu realmente fico chateado porque eu imaginava que o Fluminense ia passar, não só eu, como muita gente, e achava também que o, o a gente ia ter um feito inédito, né? 9 equipes, as 2 brasileiras na pré-Libertadores, as 2 equipes na pré-Libertadores chegariam à fase de grupos e, enfim, conseguiriam quebrar esse tabu, né? Quebrar essa escrita de que nunca as 2 equipes brasileiras chegaram, né, na fase de grupos da Libertadores. Tinha tudo para isso acontecer. Se o Nino não fosse expulso ali, 34, 35 do segundo tempo, talvez a escrita fosse outra, mas né, são coisas do futebol. E é aquilo que eu falei, quando a equipe não está preparada para ser retranqueira, às vezes essas falhas podem acontecer. Só pegar o Flamengo na final da Libertadores, né? O Flamengo foi sair com o Andreas Pereira, foi sair jogando da defesa, tomando uma pressão do Daverson. Ele errou. O Flamengo não tem esse perfil de ficar tomando pressão. O Flamengo marca em cima. O Flamengo marca adiantado. Não tem esse perfil de sair tocando bola, tomando pressão. Os adversários não cobram isso do Flamengo. E aí, com jogadores tão técnicos, é muito difícil isso acontecer, mas quando você se vê numa situação que você não está habituado, o erro ele é possível de acontecer. Existe uma probabilidade daquele erro acontecer. E aí, quando acontece, a bola pune, né? Então, infelizmente, o futebol tem dessas coisas. E o Fluminense foi punido, né? Pela ideia, pela proposta de jogo. Infelizmente é isso. Se tivesse jogado um pouquinho mais, tivesse tentado um pouquinho mais, talvez a história tivesse sido outra. E agora, o planejamento que vinha sendo... Cara, que vinha sendo perfeito, agora já sofre um abalo na estrutura. Por quê? Porque agora tem que se contentar com a Sul-Americana, né?
E aí, poxa, a Sul-Americana é o segundo escalão. Querendo ou não, a Libertadores B, né? Não é o primeiro escalão. Então assim, é muito triste, assim. Eu repito, eu fico chateado mesmo, porque mais brasileiro. Eu não sou daquela galera que fala assim, o Palmeiras é o Brasil no Mundial, né? Eu só acho uma besteira sem tamanho. Mas eu torço pro futebol brasileiro estar em peso na Libertadores, estar em peso na Sul-Americana, para que uma equipe brasileira chegue ao Mundial, para que uma equipe brasileira vença o Mundial. Eu torço para que essas equipes vençam, para que uma equipe brasileira sempre represente o Brasil. Eu torço, de verdade. Mas também não entro nessa hipocrisia aí de o Flamengo é o Brasil no Mundial. Pô, pelo amor de Deus, né? Dá licença, isso aí não existe, né? O que a galera torceu contra o Palmeiras, o que a galera torceu contra o Flamengo, é uma barbaridade, né? Isso aí não existe. Então aliás, foi o. Não era o Palmeiras, o Flamengo antes do Palmeiras, né? Eles não eram o Brasil no Mundial. O Brasil era contra eles, né? Era eles contra o mundo, na verdade, né? Então era eles contra o Brasil, contra o resto do Brasil. Então é o que brincavam, né? O Chelsea é o Brasil no Mundial, né? Nesse último, o Chelsea era o Brasil no Mundial. Então tem essas coisas, não entro nisso. Mas eu torço para que o futebol brasileiro seja bem sucedido, né? Infelizmente não deu. E aí eu fico triste também porque é um trabalho que vem sendo muito bem feito pelo Abel, pode entrar em declínio, né? Pode entrar em ruínas. Que tem os seus problemas, que tem tudo isso? Tem, óbvio que tem. Todos os trabalhos têm problema. A gente critica o Abel Ferreira até hoje. Todo trabalho tem problema. Agora não dá para tirar o mérito do que o cara conseguiu fazer. Ninguém chega a 13 jogos de invencibilidade, se não me engano, 13, 12. Ninguém chega a esses números com erros bizarros, com absurdos, com na sorte. Ninguém chega nesse número. Você pode ganhar, você pode ter 4, 5 jogos de invencibilidade na sorte, mas chegar a mais de 10, isso não é sorte, isso é trabalho. E o trabalho do Abel é muito bem feito. Até agora, né? Infelizmente, um erro no percurso, espero que isso não afete o trabalho e o planejamento pro restante da temporada, tá? Então, gente, eu vou encerrar hoje. A gente começa a falar e falei, ia chegar a passar de 1 hora. Tá passando de 1 hora aqui. Vamos encerrar o podcast de hoje. A gente vai ter um derby paulista logo mesmo. Eu queria ter feito aí uma prévia, né, expectativa do jogo. Não vai dar tempo. Já foi muito tempo de podcast hoje, mas a gente vai acompanhar o jogo e a gente vai repercutir amanhã sobre o que foi esse jogo, né? Esse derby aí, porque muita expectativa. Muita expectativa. Jogo na casa do Palmeiras, o Corinthians leva uma certa vantagem jogando lá. 2 portugueses, um mais ofensivo de posse de bola, o outro mais defensivo de contra-ataque. Então são dois estilos que batem de frente, né? Que meio que se encaixam, né? Dois perfis diferentes, um muito mais consagrado, com mais títulos, o outro que se consagrou no Brasil, no Palmeiras. Então vai ser um baita duelo. Existe muita expectativa em torno desse, girando em torno desse duelo. A gente vai acompanhar, a gente vai repercutir e a gente fica obviamente na torcida para que seja um grande jogo, tá certo? Galera, fechar hoje, valeu demais, muito obrigado, um forte abraço e até amanhã com a repercussão aí do resultado desse derby. Palmeiras e Corinthians, vamos acompanhar, vamos ficar ligado, um forte abraço e até a próxima. Tchau.